Eu fui convidada para pregar nesse final de semana e a mensagem me abalou muito. E eu vim compartilhar essa mesma mensagem com você. Olá, eu sou Graziela Leão, escritora, teóloga, e de vez em quando eu consigo um tempinho, eu venho aqui compartilhar com vocês algumas mensagens que fazem a nossa mente refletir algumas coisas que a gente tem deixado passar. Eu falo sobre espírito, alma e corpo em uma única pessoa, porque nós somos 3 em 1 e precisamos saber lidar com isso. Vamos lá! A palavra que eu fui convidada foi Ezequiel 2:1, e eu quero te convidar para você abrir sua Bíblia, porque tem que ser baseado. Pega sua Bíblia aí. Ezequiel 2:1. Vamos lá. Eu vou ler do versículo 1 ao 5 e toda ela está interligada, tá? O tema da festa era: de pé, Deus fala comigo. De joelhos, eu falo com Deus. E aí a gente para e fala assim, tá, mas a gente está falando de pé, de joelho. A gente está falando de posicionamento. Em que posição? Mas é óbvio que a gente está falando num sentido metafórico. Não é para dizer que Deus só nos ouve se a gente estiver de joelho ou que Deus só fala se a gente estiver de pé. Não é isso. Mas é no sentido de entender que você precisa estar posicionado. E posicionado fala de alinhamento, posicionado fala de forma de falar, de andar, de vestir, de se portar, posicionamento. Se posicionar como realmente um servo do Senhor, como um filho dele. Porque como filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, a gente não pode ficar de qualquer forma. Você não pode andar de qualquer forma, você não pode se portar de qualquer forma. Porque um filho representa o pai. Para e analisa, só olha um pouquinho. Gente, isso aqui é muito rico. Seu filho, se você tem filhos, se você chega num ambiente, você todo arrumado e o seu filho todo lascado, sabe? Como que as pessoas choram? Ah, Grazi, mas eu não me importo com as pessoas. Você não se importa? Ou você quer não se importar? Porque a grande verdade é que nós reparamos sim. Os nossos olhos reparam. Você vê uma mãe que anda toda arrumada e o filho anda todo rasgado, você repara. Você repara como a mulher arruma os filhos, mas ela mesma não se arruma. Você repara. Agora, se Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que você diz que é, o Deus que faz o impossível, como é que você pode se portar de qualquer forma? Como é que você pode se portar de qualquer jeito? Não tem como. Porque fica incoerente ao pai que você diz que é seu pai. Mas foca aqui. Posicionamento. O posicionamento também diz que muitas das vezes, e isso eu tive que apanhar, porque quando eu estava escrevendo essa mensagem, Deus me deu uma lapada. Porque a gente tem costume de dizer que Deus não fala com quem está disposicionado. Só que os próprios versículos que a gente leu já bate aqui. Como que ele não fala com quem está disposicionado se ele está mandando o profeta levar uma mensagem para quem está disposicionado? Então ele fala com quem está disposicionado. Ele fala: levanta-te, conserta-te, organiza-te, alinha-te. Ele fala. Agora, diálogo é só com quem está posicionado. Conversar, bater papo com quem está posicionado. Quem somos nós? Alguém que apenas quer o ouvir falando: alinha-te, posiciona-te, organiza-te? Ou alguém que quer o ouvir falando: como foi seu dia? Me conta. E aí você conta e ele fala. Isso é diálogo. É diferente. Ele só dá missões para quem tem diálogo. Ele só dialoga, só conversa com quem tem diálogo. E aí a gente entra em vários precedentes, mas continua no posicionamento. Ainda estou no tópico 1. Posicionamento. Ponte em pé, futuro, e falarei contigo. Ponte em pé. Primeiro você começa. Primeiro faz a tua parte. E aí eu te dou a missão. Ah, porque Deus não tem um propósito para minha vida, Deus não tem algo para mim. Tem. Só que você não se coloca de pé. Você não se posiciona. Você não se coloca no local onde Ele quer que você esteja. Então, você não quer ouvi-lo. Você não quer dialogar com Ele. Ponte em pé. Primeiro faz tua parte. E eu falo com você. Só que tem um detalhe no versículo 2 muito interessante. Olha o versículo 2. Então entrou em mim o Espírito com letra maiúscula. Está falando do Espírito de Deus. Quando Ele falava comigo, e me pôs em pé. E então ouviu o que me falava. Ó, tem um passo a passo. Primeiro no 1 ele fala: você que tem que querer, põe-te em pé.
Só que tem aquele outro versículo, sem mim nada podeis fazer. Você não para de fumar sem ele, você não para de beber sem ele, você não vai sair dos vícios sem ele, você não se separa de amizade sem ele, você não sai da roda dos escarnecedores sem ele, você não muda seus hábitos sem ele, você não faz sem ele. Só que o um vem dizer, primeiro você tem que querer, primeiro você tem que fazer a tua parte, tentar. E o 2, o Espírito que te levanta. Porque é ele que faz, não é a gente. Por que você já tentou várias vezes sair de alguns locais onde você esteve e não conseguiu? Porque você tentou sair com suas próprias pernas. Sem mim, nada podeis fazer. A Bíblia, ela não é isolada. Pelo contrário, ela é ampliada. A gente precisa entender que toda ela é uma coisa só. Então eu não posso simplesmente ler um versículo e aquele versículo só serve para que não. Os ensinamentos servem para ela toda. Quando a gente fala de coisas isoladas, é quando ele falou algo para muitas vezes ele trouxe algo para aquele povo, para aquele momento, para aquela situação, para aquela circunstância. Aí sim. Mas fora isso, ela é toda. Ensinamento serve para qualquer pessoa. Continua. Você precisa querer. E qual é a nossa maior dificuldade? Ah, Senhor, eu tô na roda dos escarnecedores, eu preciso sair desse grupinho de amizade que só faz fofoca, que só faz coisas que não condiz com o teu nome. Então você precisa querer, você já colocou dentro de si, sabe? Cair dentro de si e entender, eu preciso sair daqui. Segundo passo, dá autorização, Deus, me tira daqui. Terceiro passo, quando ele fizer, porque ele cria a situação, não corra de volta para onde ele te tirou. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem é a autoria, se alguém souber pode escrever aqui nos comentários, que diz assim, não volte para o local que você teve que orar para sair. E é muito real. Vou abrir um parênteses aqui. Eu não bebo Coca-Cola. E não bebo por quê? Porque, eu tenho um preconceito com Coca-Cola. Não. Porque por muitos anos eu fui viciada em Coca-Cola. E aí, hoje em dia, que eu não bebo mais Coca-Cola, eu falo muito isso. As pessoas, poxa, mas um copinho. Eu falei, exatamente. Só que eu não quero voltar pro lugar onde eu tive que orar para que Deus me tirasse. Eu não tenho nada contra a Coca-Cola, mas eu entendi que eu com ela não dá certo. Preferi cuidar da minha saúde do que beber ela. Aí eu bebo. Isso é um problema de cada um. Mas eu tô falando por mim. Entendeu? Não volta pro lugar onde você teve que orar para o Senhor te tirar. Porque vai ser muito mais difícil. Volta para cá. Versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio. Já se posicionou? Agora ele vai conversar com você. E ele não vai falar sobre conserto, ele não vai falar sobre... Agora ele vai dialogar com você. E ele não tá falando de conserto, porque ele fala de conserto para quem tá longe. Mas para quem tá perto, para quem tá posicionado, ele fala de missão. E ele vai falar a missão agora. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Olha o 3, olha entender uma coisa aqui. Eu te envio. Ele está falando assim, você não está indo pelas suas próprias pernas. Você não está indo por você mesmo. Você está indo com a minha direção. Quem está te enviando sou eu. Então, eu me responsabilizo. Eu te envio. E aí ele já deixa o significado aqui no 4 perfeito. Ele fala, os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás. Assim diz o Senhor Jeová. Só que quando ele fala aqui, olha só. No 3 ainda. Quando o Senhor nos envia, ele já está te falando, olha só. Se eles não te reconhecerem, se eles não... Sabe? Não tem nada contra você. É tudo contra mim. E aí a gente... Sabe quando você recolhe tudo? Ai, porque não gostaram da minha pregação. Ai, porque não gostaram daquilo que eu falei. Não, mas você falou aquilo que Deus mandou você falar? Você cantou o hino que Deus mandou você cantar? Então você está embaixo da obediência. Coloca na conta dele. Foi ele que mandou. Eu te envio. Eu te envio. Você precisa entender quem é que está te enviando. Quem está te enviando está te guardando, está te protegendo, está segurando a barra. Quem está te enviando? Eu te envio e a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Para você falar o que Deus mandou, você precisa estar conectado. Você precisa estar alinhado, você precisa estar certinho para você poder entender o que Deus está falando. Você precisa estar com a conexão, o ouvido limpo e aguçado para ouvir as direções do que o Senhor quer. E aí entra num ponto.
que a gente não quer se posicionar. E quando eu pensei nisso, que a gente não quer se posicionar, o Senhor me levou para Salmo 73. Abre aí, Salmo 73. Provavelmente, se é um leitor assíduo da Bíblia, você já sabe que aqui tem Salmo 73, o Salmo de Asaf. E eu preciso ler ele para você. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Eu vou traduzir tudo isso, tá? Fica tranquilo. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Versículo 17 mata todo esse versículo aqui e explica. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Grazi, me explica porque eu não entendi nada da versão RC, então vou te explicar. Ele está falando que ele quase se desviou, porque ele começou a reparar que o ímpio prosperava, que o ímpio não tinha aperto, que aquele não crente não passa problema na vida, que ele só vive fazendo festa, que ele só vive prosperando, que ele fala mal de Deus, que ele fala mal de tudo, e ele prospera. E ele quase se desviou quando ele ficou olhando para a vida do ímpio. Até que ele entrou no santuário. Até que ele entendeu a presença de Deus, até que ele entendeu que nada compra essa presença, até que ele entendeu que o caminho do ímpio, ele é muito aberto, é muito amplo, você pode tudo, mas ele vai se afunilando. E esse funil, ele vai ficando tão apertado, que no final não tem outra saída, é inferno. E o caminho do justo, como é que é? É doloroso, porque ele é afinadinho, mas quanto mais você tá na direção, aquilo vai se expandindo, e só tem a vida eterna, e vida eterna é eterno. A grande questão é que a gente olha o caminho apertado e a gente só pensa nas coisas ruins, mas você não pensa nas coisas boas. Mas se você em algum momento da sua vida você já se desviou, e como eu falo muito, você não precisa se desviar para você entender isso. Todo o dinheiro do mundo não compra a paz que você tem. Não compra. Você pode perder sua vida inteira cansado, caçando dinheiro, para depois passar o resto da sua vida tentando comprar saúde. E saúde não se compra com dinheiro. Você pode ter o melhor plano de saúde, os melhores atendimentos, mas não te dá saúde. Porque só quem te dá saúde é Deus. Ah, mas eu vou conseguir dinheiro, eu vou ter fama, Você vai ter nada. Porque isso tudo vem da mão de Deus. Tudo aquilo que o inferno proporciona, ele proporciona, mas você não vai ter paz. E o que adianta você ter uma cama belíssima, mas você não tem sono? O que adianta você ter um corpo belíssimo e tá todo podre por dentro? A gente só tem paz, só tem vida abundante em Cristo. É um vazio na alma absurdo, uma falta de propósito absurda que a gente só preenche com Deus. Tem uma frase que diz, eu amo essas frases que diz, só que eu sou uma bênção para poder lembrar quem falou, que diz que o ser humano tem um vazio no tamanho exato de Deus. Nós fomos criados para Ele. Nós precisamos estar em contato com Ele. Sem Ele nada faz sentido. E vou aproveitar esse vídeo e vou falar uma bem na lata pra você, porque olha, é complicado. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar, mas não dá. As pessoas se impressionam. Se você há muito tempo tá na igreja, e aí você fala assim, eu vou sair da igreja, eu vou morrer. Não vai morrer. Se você sair da igreja, você não vai morrer. A grande questão é que você plantou,
E Deus vai pagar em vida tudo aquilo que você plantou. Então, naquele primeiro momento, como filho pródigo, Lucas 15, ele saiu e ele estava cheio do dinheiro. Ele foi gastar. Só que um dinheiro que a gente gasta sem repor, sem investir, é um dinheiro que está indo embora. Ele pegou toda a parte dele da herança e foi gastar. Naquele primeiro momento, a Bíblia fala gastando dissolutamente. Ele gastou, pago, até ali tá tudo bem. Ele morreu? Não, porque ele saiu da casa do pai, não morreu. Não. Em alguns casos, morrer é lucro. Em alguns casos, morrer é lucro. Mas a grande verdade é que a gente não morre quando sai da casa do pai. O que acontece? A gente começa a perceber que a gente parou de plantar. E se parou de plantar, parou de vir. E se parou de vir, vai ter escassez, sim. Vai ter escassez, vai ser falta, vai ter falta de paz, falta da presença. Porque o pai, a gente tem um costume errado de entender que pai Deus é igual pai terreno. Não é. A gente sem o pai terreno, muitas das vezes vive, pode viver mal, mas vive. Mas sem o pai Deus, é muito complicado. É muito. Foca aqui. A gente ainda tá aqui em Asaf. Ele para e começa a reparar que o ímpio não sofre como ele. Em outra palavra, né? Pra que Satanás vai perturbar a vida do ímpio se o ímpio já tá do lado dele, né? Deixa ser mais fácil que ele morre mais rápido. Pelo contrário, quanto mais rápido for, quanto mais fácil for, mais pecado ele comete para si, mais coisa ele se lança e mais difícil vai ficar para ele voltar. Então, por isso que às vezes Satanás abre, sabe, arreganha as portas e fala, deixa vir. Muito dinheiro, muita mulher, muita bebida, muita fama, muito, que não tem controle. E aí quando ele pensa em sair, porque o vazio interior dele é tão grande, ele pensa, aí ele fala, você vai perder tudo. E ele tá tão preso àquelas coisas materiais, que ele não consegue pensar em outra coisa. Então ele fica preso, fica amarrado. Fica naquela situação porque ele sabe que outras pessoas dependem dele. É muito complicado. Asaf, ele tem esse pensamento, ele fala que quase se desviou, coisa que é muito normal. Vamos parar com a palhaçada de hipocrisia, que a gente também fez isso. E aí, ele fala até que eu entendi o final deles. E eu queria te fazer lembrar de algumas coisas. Tenta lembrar na sua cabeça. Quem era os alunos mais famosos da sua escola? Os mais descolados? Os que mais se destacavam? Onde eles estão? Quem era o aluno mais folgado da tua sala? Aquele que não estudava, pegava o trabalho dos outros, sabe? Marrento. Onde eles estão? Quando eu falo de escola, da tua infância, que você já conheceu, não interessa. Busca na sua memória onde eles estão. Sabe qual a grande diferença disso? Que quando Asaf entrou no santuário e entendeu a magnitude de Deus, ele percebeu o final deles. Eu me lembro que na minha infância, adolescência, tinha uma jovem que eu achava ela o máximo na escola porque ela era, sabe? Onde eles estão? E é muito válido mostrar para você um outro ponto. Porque muitas das vezes, principalmente o jovem cristão, ele acredita que ele está perdendo tempo. Porque ele não está curtindo nada. E aí eu dei esse exemplo também. Eu não quero desmerecer nenhuma profissão, nenhuma mesmo. Mas eu acho que... eu vou dar o exemplo de uma profissão que eu acho que trabalha muito. Porque, por exemplo, caixa de supermercado. Ou caixa de qualquer comércio. Principalmente supermercado, que eles trabalham muito cedo, até muito tarde, tem que dobrar e não... Sabe, o mercado não fecha. Pelo contrário, quando tá fechado, a gente ainda reclama, ué, mas já fechou? Mas a gente não tem noção do quanto que aquelas mulheres ali trabalham. E trabalham em algo tão sério. Por quê? Porque quantas vezes, gente, vamos parar pra pensar, a pessoa puxa um assunto com o caixa, tira a atenção dele, faz um cambalacho lá e leva o dinheiro, e o caixa ainda tem que pagar, então ela tem que ter uma atenção absurda com aquilo ali. Mas vamos lá, vamos pensar que você, o cristão, né, que se diz cristão, sei lá,
Tá ali, não faltou um culto. E aí você termina o seu segundo grau, o jovem cristão termina o segundo grau. E o ímpio, que zombava, que zoava, também termina o segundo grau. E os dois vão trabalhar, no mesmo supermercado. E aí você vira para os céus e fala: Deus, o Senhor foi injusto. Eu te servi. Só que muitas das vezes a gente, sabe, parece que tem uma venda nos olhos e não observa. Deus é justo. Deus é justo. Deus não pode interferir. E o poder tem que ser explicado no português. Português bem claro, vamos lá. Poder de força, ele tem para tudo. Ele pode fazer todas as coisas. Poder de autorização, ele não pode. Porque ele não vai passar por cima de nenhum dos seus princípios. Ele precisa ser justo, porque ele é justiça. E aí, como ele vai ser justo se você estava na escola, apesar de estar na escola, você não faltou nenhum culto, mas você não estudou de verdade. Você não fez a sua parte. Então, ele tem que ser justo. Então, a gente vira para Deus e fala assim: nossa, mas tem alguma coisa errada, parece que eu estou perdendo a minha juventude. Sim, está perdendo mesmo. Sabe por que você está perdendo? Porque, apesar de você estar dentro da casa, você não está valorizando a casa. Lucas 15, o irmão do filho pródigo. A parábola vai dizer que o pai dividiu a herança entre os dois. Um pegou e foi gastar, o outro não quis pegar. Ou não sei o que fez, porque a Bíblia fala que o pai repartiu entre dois. Mas no final da parábola, o filho mais velho que ficou em casa com dinheiro e tecnicamente não gastou com nada. Porque o filho que saiu, ele pagou, vamos dizer, né? Nos dias de hoje, ele pagou aluguel, ele pagou os móveis da casa, sei lá o que ele botou, ele pagou comida. Mas quem estava dentro da casa ficou com a herança e não pagou nada, porque o pai acaba que não pede nada. E ele vira e fala: eu não tenho nada. Então ele abriu mão de tudo aquilo, ele desdenhou, ele jogou fora. Quantas vezes somos nós? A gente reclama de tudo, mas se Deus te deu a oportunidade de fazer um curso, faça o melhor que você pode. Porque o que adianta a gente falar: ah, não, eu fiz. Não, calma aí. Não, eu tava lá. Não, você fez ou não fez? Deus é justo. Ah, eu não vou dar oferta não. Difícil, Deus não vai te abençoar também. Mas, Guilherme, o que tem a ver uma oferta com a outra? Significa que Gálatas 6:7 é tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Deus não pode te dar dinheiro porque ele não tem autorização para tal, para passar por cima de um princípio. Não importa quanto você deu, importa o que você deu. Cara, olha, a profundidade disso aqui é muito grande, eu preciso falar. Vamos lá, parábola do jovem rico. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega diante de Jesus e fala: mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? E ele fala o quê? Já observou os mandamentos? Ele fala: claro, eu sou perfeito, já fiz tudo isso desde a minha infância. Aí Jesus vira para ele e fala assim: então vai, vende tudo que tens, reparte por pobres, vem e me segue. O que o jovem fica travado? Poxa, eu vou repartir tudo que eu tenho e vou ficar pobre. E ele não vai, ele vai embora. Só que se a gente entendesse a confiança que a gente tem em Deus, que na verdade a gente não tem, né? Mas a gente deveria ter. E óbvio que esse jovem, ele não tinha a Bíblia para ler. Gente, vamos entender, tá? A gente tá falando nos dias de hoje pra gente entender o contexto hoje. Mas esse jovem jamais poderia ficar pobre. Porque do momento que ele foi, repartiu entre os pobres, ele doou, o próprio Deus se responsabiliza em devolver. Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo, não vou saber os nomes, mas o homem mais rico do mundo, ele já doou 133 bilhões. Tem alguma possibilidade desse homem ficar pobre na vida? Nunca. Nunca. Primeiro porque Deus não devolve. Vamos lá. Primeiro que se Deus devolvesse, mesmo 133, ele continua sendo ricaço. Segundo, porque Deus nunca vai dar exatamente a quantia que você deu. Ele sempre vai dar infinitamente mais. D, que Deus te devolverá a mão em grande medida sacudida e transbordante. Não tem como. Não tem como. Mas o que acontece? Confiança. Sabe por que tu não dá? Sabe por que tu sofre para dar R$5 na oferta? Porque você não confia que ele vai te dar de volta. Essa é a verdade. Só que quando você entende o princípio que ele não pode intervir no mundo a não ser que você faça, e quando você planta, você doa, você tá dando, você dá autorização para ele. Não, agora eu posso abençoar meu filho. Mas quando você não abençoa, ele também não pode te abençoar, porque ele não pode infringir. Essa é a grande questão. Vamos focar aqui. Difícil. E aí qual é o nosso maior problema de posicionamento? Porque a gente entende
que quando a gente se posiciona, tudo vai acontecer. Ah, não, a fúria levanta, as coisas acontecem e eu não vejo vantagem em me posicionar. Essa é a grande questão. Na verdade, não é que você não vê vantagem, é porque você não conhece a palavra. Por que a gente tem tantos bilionários aí? Porque eles podem não ser cristãos, mas eles sabem o que está escrito na palavra. E eles seguem. Tem gente que usa o nome disso aqui como conhecimento milenar. Tem gente que vai falar assim dos princípios bíblicos. Tem gente que vai usar qualquer palavra, mas se você analisar o que ele está falando, é o que está aqui. Mas por que você acha estranho? Porque você não sabe o que está aqui. E deveria saber. E ó, a Grazi não nasceu sabendo não, tá? A Grazi começou a buscar conhecimento depois de algumas coisas que aconteceram. Eu comecei, não, calma aí, eu preciso entender. A Bíblia é para todos. O conhecimento é para todos. Esse canal aqui também é para todos. Vamos falar? E aí a gente para. Último ponto. Falei, ó, vou recapitular. Falei do posicionamento, que é o espírito que nos coloca de pé. Falei do povo difícil que a gente vai falar. Ah, continua aqui. Povo difícil? Então não queira aplausos. Não queira, sabe, tapinha nas costas. Não queira. É um povo difícil. Ele já tá falando. Pra quem você vai falar, é difícil. E vai ser um povo difícil, é um povo complicado. É um povo que tem uma cara feia. Então não se preocupe com isso. Apenas faça o que eu te mandei. Porque quem tá te enviando sou eu. É isso que ele tá falando. Não foca nisso. Mas foca em quê? Naquilo que eu te enviei pra falar, pra fazer a missão. Qual é a missão? Bom ponto aqui. Qual é a missão? Aí a missão é converter a nação rebelde. Não! Esse é trabalho do Espírito Santo, não é teu não. E ele não abriu vaga pra você. O nosso trabalho é falar. O nosso trabalho é ser. O nosso trabalho é viver a palavra. Só isso. Que já é muito difícil, por sinal. Mas é só isso. Você não precisa ficar com o fardo de que você precisa converter alguém. Você não precisa converter alguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo se chama Espírito Santo de Deus. E ele não abriu vaga para concorrência. Tira esse fardo de você. Deixa que ele faça o trabalho dele. O nosso trabalho é falar. E aí ele fala, já, você vai falar com o povo tal, então não vai ter aprovação. Se você for cancelado, tá tudo normal. Tá tudo dentro do padrão. 4. Falar o que vem do Senhor precisa estar em constante posicionamento. E por que a gente não quer se posicionar? Falei. E o 5, versículo 5. Eu amo essa pessoa. Ó, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. Hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta. Então vamos lá. Se te ouvirem, amém. E se não ouvirem, amém também. Deus já tinha falado. Ele já tá falando que vai ter gente que vai ouvir e vai ter gente que não vai ouvir. Ah, mas eu fui levar um panfleto, a pessoa não quis ouvir. Ah, mas eu quis falar e a pessoa não deu ouvido. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas o ponto ele fala, Deus perde? Jamais. Nunca. Nunca perdeu. Será que ele ia perder agora na tua vida? Quem é tu pra fazer ele perder? Deus não perde. Eles saberão que houve no meio deles um profeta. O que isso significa? Significa que quando você for levar uma mensagem e as pessoas não, aquilo ali vira uma prova. Prova de condenação. Naquele grande dia. Mas Senhor, porque nunca ninguém veio falar comigo. Opa, calma aí. Calma. Gente, óbvio que isso é conjuntura, né? Eu que imagino que seja assim, mas claro que a gente não tem noção de como será. Mas vamos lá, Deus fala assim, calma, olha ali no telão. Oh, Dona Maria foi lá falar com você no dia tal, horário tal, tal. Olha o que você fez. Você falou que não queria. Ah, ponto. Então, prova de condenação. Ao mesmo tempo que ele pode pegar alguém e falar assim, olha, você tá absolto. Naquele grande dia, naquele dia Maria foi falar com você e você ouviu, foi ali que você começou a me adorar. Prova de absolvição ou prova de condenação. Mas saberão que houve no meio deles um profeta. Mas esse profeta só foi até ali, só entregou a mensagem, só deu essa opção de prova de absolvição ou de condenação. Por quê? Porque antes de tudo, ele se posicionou. Se você realmente quer dialogar com Deus, quer ouvir a voz dele, você precisa se posicionar. Então, posicione-se. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Volto assim que puder, espero eu. Se você gostou desse vídeo, quer ouvir mais como esse, aqui no canal tem vários. E estou nas redes sociais com mais frequência. Que Deus te abençoe. A paz.